capítulos muito ricos, né, com muitas mensagens. Eu separei algumas para a gente poder estar meditando nessa manhã. Primeiro título que eu quero ver com as irmãs é o seguinte: a soberania de Deus sobre toda a natureza e sobre todo o poder que há na terra. Olha só que interessante, mas como nós podemos ver, nós tivemos todas as pragas, a praga das rãs, de 8 de 1 a 15, praga dos piolhos, praga das moscas, né? Todas elas mostrando que o Senhor tem soberania e controle, Ele que manda na natureza. Agora indo para o Novo Testamento, olha só que como a gente vê isso claro na vida de Jesus. Mateus 8, de 23 a 27, o Senhor Jesus, ele acalma a tempestade. Anda sobre o mar, acalma a tempestade. João, Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11, nós temos aí considerado, né, o primeiro milagre do Senhor Jesus, quando ele transforma a água em vinho. Né? Lá em Êxodo, as águas se transformaram em sangue. Aqui o Senhor transforma a água em vinho, não para punir, mas para trazer alegria, para trazer paz, para abençoar todos que ali estavam, né, naquele casamento. Em Mateus 14, de 13 a 21, nós também temos a narrativa de quando o Senhor Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? E ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E isso precisa ficar bem claro para nós. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que controla tudo, todos, e que nada foge, nada, irmão, nada foge do seu controle. Pode até parecer para nós, nos dá a impressão, né, porque nós não entendemos os propósitos, né, do Senhor, pode nos dar a impressão de que não está no controle, mas o Senhor está no controle. E o interessante é que em tudo que nós podemos ver, que é o segundo tópico, a diferenciação que há entre o povo de Deus e os incrédulos. Olha só que interessante. Como nós vimos aí, Êxodo 22 e 23, fala que as moscas não afetaram os israelitas em Gósen. O versículo do capítulo 9, de 1 a 7, vai falar para nós que a peste só afetou o gado dos egípcios. E aí, nós temos que ir, hein, Pi? Do versículo 8 ao 12 de Êxodo 9, também vai mostrar para nós que as úlceras não atingiram os israelitas. Olha como o Senhor, ele faz separação, trazendo para nós, para que nós possamos entender Vamos melhor ficar agora, né? o Senhor. Olha só um exemplo. Mateus 13, 24 a 30, e de 36 a 43 também, do capítulo 13, Vamos, vai só que falar da agora. Deixa eu fechar as portas, amor, o bebê. parábola do Uma joio filhote é isso, né? e do trigo. Parábola do joio Fechar e as do portas do trigo, banheiro. onde na colheita o Senhor fará essa separação. Em Mateus 5, capítulo 5, de 13 a 16, o Senhor ele nos chama
de sal da terra e de luz do mundo. Então nós estamos aqui para dar sabor à terra, para iluminar. Em Atos 1:8, Jesus ensina sobre a importância de dar testemunho. Por quê? Porque nós somos diferentes. A gente precisa, às vezes a gente pode ver algo acontecendo na vida do não crente e você não entendeu, às vezes até querer que aquilo fosse com você. Mas nós somos diferentes. O Senhor ele acampa ao redor dos seus e os livra. Persistência na rebeldia traz consequências. Olha só, Faraó endurece o coração, mesmo após os sinais. Nós vimos aí, falando no versículo 15 do capítulo 8, versículo 7 do capítulo 9. E conforme o Senhor mesmo permitiu o coração de Faraó ser endurecido, e ele mandava mais pragas. E mesmo que o objetivo que o Senhor teve, que era fazer Faraó reconhecer o seu pecado, reconhecer que o Senhor é Deus, ele continuava resistindo. Porque, como nós vamos ver mais à frente, há um propósito, né? Mas olha só, Êxodo 9, de 27 a 35, Faraó reconhece, chama Moisés, fala para ele orar ao Senhor, ele reconhece que Deus é Deus e tudo, mas ainda estava, não reconheceu de boca, apenas de boca. E da mesma forma que aconteceu, por exemplo, com Jesus em João 12, aonde o povo entendeu que o Senhor ele era um profeta enviado pelo Senhor, mas não o reconheceram como Jesus, filho de Deus. Houve a rejeição pelos líderes religiosos. O próprio Paulo, em Romanos 11, de 7 a 10, Paulo fala sobre a cegueira espiritual que tanto ele como muitos dos judeus tiveram. Porque não só rejeitavam ao Senhor, mas como perseguia aqueles que o serviam. Hebreus 3, capítulo 3, a partir do versículo 7, vai nos fazer uma advertência, irmãos, contra o endurecimento do nosso coração. Eu e você ouvimos a palavra, sabemos o que precisa ser feito, como precisa ser feito, mas não fazemos. Isso é endurecimento de coração. Exatamente como aconteceu no passado com Faraó. Endurecimento de coração. A palavra não faz efeito. A palavra não traz mudança. A gente até sabe que ela é boa, mas não muda nada na nossa vida. E quando ela não muda nada na nossa vida, está errado. Por quê? Porque nós somos chamados ao arrependimento e ao reconhecimento da soberania do nosso Deus. Nós somos chamados ao arrependimento, irmãos. Você vê em Êxodo 8, 8:8, 8:12, 9:27, 9:28, Moisés chama Faraó para se arrepender. Ele chama a atenção de Faraó no sentido de reconhecer que Deus é Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente vê em Êxodo 9:20,
o reconhecimento de Deus, da mão, né, da ação da mão de Deus por alguns dos egípcios. Faraó confessa o seu pecado. Êxodo 9, 27, 10, 16 e 17. Como nós vimos, mas ele continua resistindo. Ele entende que ele está errado, mas ele não quer mudança. Ele não quer mudança. Exatamente como Jesus fala para nós em Mateus 4,17. Jesus começa o seu ministério proclamando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Haja mudança. Arrependimento traz mudança. Atos 2, 37 e 38, a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, chamando as pessoas ao arrependimento. Paulo, dentro do templo, em Atenas, em Atos 17, 30 a 31, depois de falar sobre o Deus desconhecido, de mostrar para aquelas pessoas que eram religiosos ali, que tinham várias estátuas e tudo, que serviam a vários deuses, ele fala do Deus desconhecido, e ele finaliza pregando sobre o arrependimento. E reconhecer que estamos errados não é fácil. Pedir perdão não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Raramente alguém vai ter facilidade com isso, porque mexe com o nosso interior, mexe com as nossas emoções, com o nosso orgulho. Né? E é justamente, na maioria das vezes, onde Deus quer trabalhar o nosso orgulho. Por que que Ele quer trabalhar isso em nós? Para que haja mudança. Porque o Senhor, Ele tem prazer em cumprir as suas promessas e de confirmar em nossas vidas a sua fidelidade. Êxodo 8, de 1 até o capítulo 10, versículo 29, irmão, houve o cumprimento das pragas conforme anunciado por Moisés. Conforme for anunciado, foi feito. E em todas elas, a proteção divina sobre o povo israelita aconteceu. Nada aconteceu com o povo em nenhuma delas. Porque em todas elas, o propósito delas era demonstrar o poder e a soberania do nosso Deus. E da mesma forma, o Senhor Jesus hoje, na sua palavra, ele promete. Efésios 1, de 13 e 14, ele não promete para nós que o Espírito Santo estará conosco como selo da nossa redenção. Mateus 28, 20, o Senhor Jesus nos promete estar conosco até a consumação dos tempos. Ele tem prazer, irmão, de cumprir as suas promessas. O Senhor Jesus veio na consumação dos tempos, né? Para cumprir a promessa do Senhor feita em Gênesis. E que toda a Bíblia fala sobre a vinda do Messias. Isso vai ficar bem mais claro para nós agora no trabalho,
quando a da explanação agora do capítulo 11, onde consuma tudo que nós vimos com relação às pragas. E por que que o Senhor faz isso? Porque Ele quer revelar para mim e para você o seu caráter redentor. O Senhor, Ele nos dá tempo para arrependimento, irmãos. Ele dá tempo para que a gente medite. Ele fez isso com Faraó. A gente vê bem claro no capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, de 15 e 16. O Senhor usa de misericórdia em meio ao julgamento. Êxodo 9, 20, 21 e 10, 7. O propósito de Deus era libertar o seu povo da opressão, porque o povo do Egito, naquele momento, ele não era mais apenas um auxiliar do povo egípcio. Ele era escravo. Ele era escravo. E olha só como Jesus veio. João 10, 11 diz que Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Romanos 5, de 6 a 11, fala do sacrifício de Jesus para redimir a humanidade. E Efésios 2, 8 e 9 fala da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o propósito lá era libertar o povo da opressão e da escravidão egípcia. Mas hoje o Senhor Jesus na nossa vida, Ele quer nos libertar da opressão e da escravidão do pecado. O Senhor não quer mais que o pecado tenha poder sobre nós. Como nós somos humanos e pecadores, vamos pecar. Mas o pecado na nossa vida, irmãos, não pode ser uma prática, mas um acidente, por causa da transformação que Jesus faz nos nossos corações, na nossa mente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, né? A gente passa por uma metanoia, uma completa mudança. E isso precisa ser visível para todos. Para todos. E por que essa mudança precisa ser visível? Quero finalizar com o 7º tópico, que diz o seguinte: para a glorificação do nome de Deus em todas as nações, em todos os povos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares. O propósito das pragas, para que o nome de Deus seja proclamado. O Senhor deixa bem claro aí em Êxodo 9, 16. Êxodo 9, 20 e 21 também, há o reconhecimento da grandeza de Deus por alguns egípcios. Inclusive de Faraó, em Êxodo 9, 27, onde ele confessa o seu pecado e diz que o Senhor é justo nas suas ações. Tudo, irmãos, tudo é feito para a glória do nosso Deus. A nossa vida é para a glória do nosso Deus. Por isso que Mateus 28, de 18 a 20, o Senhor Jesus comissiona seus discípulos
para fazerem discípulos em todas as nações. Porque fazendo discípulo em todas as nações, o nome de Deus será conhecido, será glorificado, louvado e servido. Marcos 16, 15 e 16, o Senhor manda com que nós proclamemos o seu evangelho a toda criatura, para que o nome de Deus seja glorificado, conhecido, exaltado, louvado e adorado. Romanos 15, de 9 a 12, nos fala do louvor a Deus por sua salvação, de nós, entre todas as nações. Temos que louvar o nosso Deus, porque aprove a Ele ser servido por nós, seres pecadores, imperfeitos, mas que o Senhor nos chamou para o seu louvor, para um propósito. Então que nós sirvamos a esse propósito. Todas essas pragas, desde o início do sangue, até a última que nós vimos da escuridão, o propósito é o reconhecimento da grandeza do nosso Deus. Só Deus é Deus. E assim como o propósito dele lá era libertar o povo da opressão, da escravidão, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje o Senhor ele quer nos libertar da opressão e da escravidão que o pecado causa em nós. Causa nos nossos filhos, nos nossos familiares, causa nos nossos amigos. E as consequências são terríveis. Porque a morte é uma consequência terrível. E precisamos alertar os nossos, nos alertar de que carecemos, necessitamos urgentemente do Senhor na nossa vida. Esses são alguns dos principais temas, né, que nós podemos ver aqui nos capítulos 8, 9 e 10 do livro de Êxodo, onde destaca a soberania do Senhor, a fidelidade, o caráter redentor de Deus. Êxodo ecoa ao longo da Bíblia, demonstrando a continuidade da mensagem de Deus e sua obra redentora através da história. Nós, dentre os gêneros literários que nós estudamos, Êxodo é uma narrativa, assim como nós vimos Atos como uma narrativa. Então, ela é uma narrativa da obra do Senhor e do povo de Deus caminhando. Que nós não sejamos apenas ouvintes e falantes, irmãos, mas que nós entendamos a nossa necessidade que temos diariamente de buscar esse Deus, de estar na presença dele com fidelidade, integridade, de reconhecer, né, de reconhecer que sem ele nós não damos conta, que sem ele nós pouco podemos fazer, porque não é pela obra das nossas mãos, irmãos, mas é pela graça do Senhor na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nos dê um dia abençoado na sua presença. É sempre muito bom compartilhar a palavra do Senhor com as irmãs. Deus abençoa. Se alguém quiser fazer, alguma das irmãs quiser fazer alguma participação e finalizar orando para nós, tem a oportunidade. Obrigado, amados.
Seja louvado por tanta sabedoria e pelo discernimento que Ele nos dá nessa manhã. Que nós venhamos realmente praticar a palavra, não apenas falar, não apenas Amém. estudá-la, né? Vamos orar então Amém. ao Senhor. Amém. Oremos. Pai, obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Pai, pelos teus ensinamentos, pela leitura da tua palavra. Obrigada porque a cada dia o Senhor nos desperta para a ação. O Senhor nos desperta para estarmos atentos ao que aconteceu no passado, para que isso não se repita. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós só temos a te agradecer. Que a tua palavra fique nos nossos corações durante todo este dia. O meditar, Senhor, seja constante. Que nós não venhamos nos afastar de ti e nos esquecer de forma rápida, como o povo se esquecia no passado. Senhor, que os teus testemunhos venham ser renovados nas nossas vidas a cada dia e que nós venhamos ter temor e tremor ao falar de ti e do teu amor. Ó, Pai, que a cada dia o seu temor venha crescer nos nossos corações, assim como, Pai, a sabedoria, o discernimento, o amor, Senhor, aos nossos irmãos e à tua obra venha crescer dentro de nós, que nós venhamos, Pai, ter expectativas com relação ao te encontrar, que a cada dia o nosso coração venha ser cheio, Deus, da esperança de te ver, de estar com os nossos irmãos, de no face a face compreendermos todas as coisas que hoje nos são ocultas. Mas nós sabemos que o Senhor pode nos revelar, como o Senhor tem feito a cada dia. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor tem feito e continuará fazendo nas nossas vidas. Visita cada um que aqui está nessa sala, traga paz, saúde, cura física, emocional, espiritual. Guia-nos, Senhor, pelas mãos, Senhor, a lugares que tenham águas tranquilas. Refrigera a nossa alma, Senhor, como o Senhor fez comigo no dia de ontem. Refrigera a vida dos meus irmãos a cada dia com esperança. E que nós não venhamos, Pai, não venhamos nos acovardar e praticar o correto, que nós venhamos fazer o que o Senhor quer que nós façamos, mesmo que seja, Senhor, de forma simples, e que o Senhor venha e completa a obra. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor faz. Visita os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Visita, Pai, nossa rua, o nosso bairro. Converte, Senhor, traga salvação a cada cidade, a cada estado desse nosso país. Visita o nosso país, trata com cada um. Venha visitar, Senhor, esta terra. Venha visitar com salvação. Visita aqueles povos também que estão distantes, Senhor. Traga salvação. Ó Deus, obrigada, muito obrigada, Senhor. E que o nosso coração não venha a ser endurecido como foi o de Faraó, que nós venhamos, Senhor, ter o nosso coração amolecido pela tua palavra, convertido a cada dia a ti, que o nosso coração, Pai, venha estar de acordo com a tua vontade, não como aqueles povos no passado que quando morriam e mumificavam as pessoas, colocavam pedras nos corações, porque eles acreditavam que esses corações iam ser pesados em balanças. Ah, Pai, que o nosso coração não seja endurecido, como aqueles povos faziam nas suas práticas ali do próprio Egito. Converte-nos, Senhor, a Ti a cada dia. E muito obrigada, Pai, por esta sala, por este aprendizado, que durante todo este dia, o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca venham te enaltecer, te engrandecer e
nos aprofundarmos no conhecimento da tua palavra, para que venha sabedoria, para que venha inteligência, para que venha fé e o teu amor. Obrigada, Senhor. Abençoa a vida de cada um. Obrigada pela vida do nosso irmão, Senhor, que explanou a tua palavra. Obrigada, Senhor. Cuida de nós e nos guie. Amém. Amém, amém. Deus abençoa. Bom dia, amadas. Deus abençoa. Obrigado. Bom dia, Deus abençoe. Bom Bom dia, Deus dia, abençoe. gente. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus.